Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Olha galera, o assunto hoje é globalização, que é algo que até alguns anos atrás era visto como algo positivo, quase como um consenso geral. Mas ultimamente nós temos visto muitos protestos contra grandes organizações internacionais, até mesmo, por exemplo, a ONU, o Banco Mundial, e isso se tornou ainda mais evidente depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Hoje nós discutiremos os pontos positivos e negativos desse processo de integração política, econômica e cultural. Bom, galera, então para começar aqui, eu gostaria de saber, como sempre, o que vocês acham da globalização primeiro. Qual a sua opinião de vocês, os pontos de vocês em relação a isso? Acho que primeiro eu queria definir algumas coisas aqui, William, conforme você disse, na questão econômica, política e cultural. Então, eu acredito que realmente na questão econômica não existe problema, até porque é só parar para ver hoje. Você compra tudo coisa que é da China e tudo que é canto do mundo. Mas a questão política e principalmente cultural, eu acho que existem alguns fatores a serem analisados que eu vou tentar descrever melhor ao longo do episódio. Então, no geral, pode-se dizer que você apoia a vertente econômica, mas tem certas reservas em relação à integração cultural e política. É assim. Okay. Você, César? Mas no geral você acha uma coisa boa, então, só antes do passar. Sim, né? Tipo, só ver o mundo hoje, realmente. Algo inevitável. É. Ok. Eu concordo que é algo inevitável e, no geral, positivo. Na vertente... Só que eu não acredito muito nessa distinção econômica, cultural e política. Eu acho que elas estão todas juntas e uma implica na outra, independente do quão uma delas seja mais visível, como econômica nesse caso. Mas como discutiremos melhor ao longo do episódio, eu acho que o problema hoje dessas pessoas que têm protestado e têm ido contra parcerias internacionais em termos de comércio e etc., é que eles não enxergam como isso está tudo unido, no sentido que realmente não dá para ter uma coisa sem ter a outra, e o foco deveria estar em evitar problemas mais do que deixar de ter possibilidades em razão de medos sem fundamentos. Isso é o que me faz pensar que esse episódio, pelo menos da minha parte, acho que o grande foco será desfazer mitos. Esses medos sem fundamentos são gerados por falta de entendimento no aspecto do que significa realmente ter esse tipo de interação, principalmente a curto e longo prazo, e como, por mais que a política pareça coadjuvante em relação à economia, as duas são intrinsecamente a mesma coisa, nesse cenário tão interdependente. Uma das dúvidas que sempre parece surgir em relação à globalização, que o pessoal fala, que as pessoas acreditam que a globalização é algo que ela favorece muitos países mais ricos, enquanto os mais pobres acabam sendo, entre aspas, explorados, digamos assim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não. Fazer rápido, não. E por que não? Isso é um beabá econômico. É só você parar pra pensar, né? Por exemplo, você faz um comparativo aí, a região, tipo, Hong Kong livre e o restante da China. Eu acho que isso daí é aquele exemplo básico, você bater o olho. Aqui e aqui, sabe? Eu não consigo ver. Acho que não existe exploração quando ambos estão ganhando. Sim. Obviamente os ganhos dos países ricos são maiores, porque são ricos. Mas acho que poucas pessoas realmente param para analisar o que Bangladesh estaria fazendo hoje se não fosse camisetas para os Estados Unidos. Hoje lá existem fábricas, existe mão de obra pouco qualificada, mas existe essa mão de obra. E se não tivesse? Acho que um dos grandes mitos é pensar em essas fábricas como centros de exploração, mas a verdade é que nenhuma das pessoas que estão trabalhando lá preferia voltar para um cenário de 20, 30 anos atrás, quando o país era fechado e eles tinham que trabalhar na lavoura em vez de numa fábrica. Obviamente as condições de trabalho podem melhorar, devem melhorar, mas aí é um problema acho que muito mais local do governo que se beneficia de não investir onde deveria investir, mais do que culpar a globalização por simplesmente gerir recursos da maneira mais eficiente possível. Porque, de um lado, acho que é muito intuitivo que
quem está no país que compra se beneficia por pagar menos. Sim. Só que quem está no país que está fabricando também se beneficia por ter um emprego que não poderia ter antes da indústria chegar. E um exemplo bem contraintuitivo que eu sempre gosto de citar nesse tipo de discussão é um estudo que a Oxfam realizou em 2012, 2011, não lembro bem a data, que mostrou que depois de um boicote de uma grande rede norte-americana, dos consumidores em relação à grande rede americana, acho que era uma marca de roupa, a fábrica teve que fechar, se não me engano foi em Bangladesh ou na Tailândia, e tinha muita mão de obra de pessoas jovens, de 16, 17 anos, que não vou falar que era infantil, porque eu não sei como funciona a lei nesses países. Mas a questão é que eles fizeram um boicote por causa do que eles diziam exploração dessas crianças. E depois que a fábrica foi fechada em razão do boicote, a Oxfam concluiu... Bom, a Oxfam investigou o que aconteceu com essas crianças que caíram das fábricas e descobriu que 80% delas tinham ido para o mercado de prostituição infantil. Porque eles simplesmente tinham que ajudar a família. Fica marginalizado, né? Eles dependiam a família dependia daquele recurso que eles ganhavam na fábrica, que obviamente era o melhor lugar, mas era um trabalho, eles tinham remuneração. E quando eles saíram, a família continuava precisando, só que não tinha outra opção. Eles foram para a prostituição. E eu não sei o quão felizes as pessoas que boicotaram ficaram depois de saber disso. Na verdade, provavelmente nunca souberam, né? Porque acho que existe uma hipocrisia muito grande de pensar que você está fazendo alguma coisa ao deixar de comprar um certo produto em razão de uma certa causa, sem explorar realmente as consequências na vida daqueles que dependiam daquele trabalho. Porque às vezes isso não é bom na sua realidade, né? Mas... Não é bom para você não dormir tranquilo. Acho que isso remete muito ao nosso episódio sobre altruísmo. Quem não escutou... Recomendo fortemente Altruísmo ao VB14, se não me engano. Essa coisa da hipocrisia, eu tô fazendo bem, mas é só para você dormir melhor sem investigar as reais causas dos seus atos. Então, para vocês que já fizeram um boicote nessa vertente, averiguem o que aconteceu, porque na maior parte dos casos, mais atrapalha do que ajuda essa posição. Olha pra mim, olha o que eu tô fazendo, eu sou bonzinho, eu tô ajudando a salvar o mundo. Não tá nada, você tá fudendo todo mundo. Você já parou pra pensar também, você analisar mesmo, você já viu algum tipo de ação como essa que teve realmente um desfecho bom? Essa é a verdade. Eu acho que quando gera consciência, sim. Porque, por exemplo, em Bangladesh, quando ameaçaram de boicote as fábricas, em razão das condições trabalhistas, a Apple, se não me engano, que coordena a Fox, alguma coisa. Foxconn, essa mesmo. Eles carcaram em cima, eles falaram, tem que melhorar, porque a gente... Assim, eu acho que o ameaçar tem muito mais... É mais questão de pressão, fazer mais pressão. Pressão, exatamente. Sabe quem faz pressão de verdade nisso? São as instituições internacionais que fiscalizam esse tipo de coisa. Que é a mesma coisa do VB14 lá. Se você quer ajudar, em vez de deixar de comprar, doa dinheiro para uma organização que fiscaliza. E eles sim vão conseguir fazer o lobby necessário para essas empresas multinacionais pagarem um pouquinho mais ou garantir a segurança dos funcionários. Deixar de comprar não ajuda, doar dinheiro para quem fiscaliza sim. Mas só para concluir, não tem exploração, porque não é um zero-sum game, que se diz em inglês. Em português. Jogo de soma zero. Não é que alguém precisa ganhar, não é que para alguém ganhar, alguém precisa perder. É como o bolo inteiro fica maior, é como subir o nível da água na piscina. Todos que estão ali sobem também, não é necessariamente tirar de um para botar em outro lugar. Nesse sentido, para que esses medos sejam dissipados, o que precisa é uma melhor informação da parte das empresas daqui e melhor fiscalização da parte das empresas que executam nesses países de pouca exposição internacional. Usando o que você falou mesmo, subir o nível da água, subir para todo mundo. Só que alguns vão estar num iate e outros num barquinho à vela ali. Uma boia. Uma boia. Aquelas boias de braço de criança. Numa porta de madeira. Nossa senhora. Que só tem espaço pra uma pessoa. Ouviu? Jack, pobre Jack. Rose egoísta. Isso daí não foi globalização não, viu? Foi egoísmo da Rose. Mas então, querendo ou não, a diferença do rico entre o pobre ainda é muito grande. O rico vai ficar muito mais rico, o pobre vai ficar um pouco mais rico, mas... As meninas, quer colocar a trilha sonora? As meninas. De cima, sobe. Nossa, não! Tem que lembrar, né? Não! Meu Deus do céu. Segundo as grandes filósofas, as meninas, né? As meninas. Nossa, era esse o nome? As meninas. Mas, enfim...
Então você gostaria de saber exatamente Sim, o que o que você achou Sim, a alegação que ele está fazendo, que muitos também ecoam hoje, é que o processo de globalização fortalece muito a enriquece ainda mais a desigualdade social. E pode ser que o pobre de hoje não é tão pobre como era 30 anos atrás. Cresce, mas não cresce Mas a igual. diferença do salário dele pro rico, sim, é maior. Não, é mas- algo que até uma pessoa que talvez seja um dos seus heróis, Pedro, um cara chamado Piketty, ele lançou um livro chamado Capital em 2014, acho. Um dos grandes argumentos do livro dele é que o capitalismo 2.0 atual, ele é inerentemente responsável pela maior desigualdade social. E que vai continuar assim a menos que algo seja feito. Eu até imagino a solução. Já dá pra imaginar a solução já, né? Fala aí, qual O que quê? você acha? Redistribuição? Alguma coisa do tipo? Eu imaginei que seria Está algo no do caminho tipo. certo. Mas essa questão aí é que é complicado dizer, porque querendo ou não, essa parte de desigualdade social realmente você pode melhorar. Mas, igual, por exemplo, eu vi uma pesquisa recente com a população mais pobre dos Estados Unidos hoje, comparada a 20 anos atrás. Realmente, vai um comparativo de uma época onde as pessoas, sei lá, estavam realmente numa situação de calamidade, com hoje aquela situação financeira, por exemplo, instável. Eu acho difícil dizer, tipo, você tem a solução da desigualdade. Infelizmente, eu acho que é uma realidade, tipo... Você está dizendo que é um problema que tem que ser aceito, porque, no geral... Você pode conseguir mesmo, você pode, por exemplo, amenizar, mas eu acho que não é uma questão. É igual aquela coisa, se você realmente redistribuir tudo, todo mundo igual. A pessoa que já era rica antes tem mais probabilidade, tipo, de readquirir seu patrimônio do que os outros. Uma questão básica. Eu acho difícil você dizer, você arrumar uma solução através desse tipo de redistribuição, esperando que pode realmente abrir portas para prosperar uma pessoa que realmente por falta de incentivo financeiro. Mas eu não sei se só cabe a isso. Eu não sei se a questão é só o dinheiro também. É muito mais recursos, né? É. Acesso à infraestrutura básica. Cada país vai ter seu problema específico, mas, no geral, acho que essa desigualdade ela é muito visível no sentido que as pessoas que não têm muito dinheiro vivem na violência e Então hoje eu acho... na absência de várias coisas que deveriam ter. Então hoje é mais o problema. Então a maior parte dos problemas é focado mais na infraestrutura por parte do governo, então. Que não sabe, tipo, mas remanejar os recursos. Porque a Sim. diferença de ter mais dinheiro ou não é a questão. Eu acho que não vai ser a questão principal nesse caso. Mas então você está concordando que o problema é a globalização propicia que mais pessoas acumulem mais dinheiro. Eu acredito que sim, eu acredito que dá para melhorar. Até por causa da questão que a gente citou anteriormente. Sei lá, a única oportunidade que eles tinham é ruim. Então o problema não é a globalização, senão que a redistribuição de cada governo. O Pedro está falando Não, que a pera aí, não. redistribuição... Não, eu não tô falando... Pera, tem uma... Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. No meio das minhas pesquisas teve uma frase que eu vi um cara falando, que ele fala que a globalização seria algo tão totalitário quanto o socialismo. Sim. Eu digo, esse que é o problema. Aqui a gente está entrando, misturando já a parte de globalização, a parte econômica, de livre mercado, com a ideia ideológica do globalismo, que é a ideia do governo global. Eu acho que o livre comércio de uma pessoa, tipo, gera riqueza. Essa é a verdade. A partir do momento que você tem uma intervenção, nisso é que gera problema. Aí eu preciso apontar duas coisas. Okay. Economicamente, sim, livre comércio gera riqueza. O Adam Smith, em 1700 e bolinha, escreveu isso na Riqueza das Nações. É a razão de ter livre comércio. Se dá para produzir algo de maneira mais eficiente, em certo país deveria ser produzido lá e o resto importa dele. E exporta o que produz melhor. Especialização, divisão do trabalho. É o arroz com feijão da economia. Não, esse é tanto um fato como a lei da gravidade. Sim. É muito mais fácil produzir soja e carne no Brasil do que no Japão. Na Islândia, né? Então, o Brasil deveria produzir mais, exportar para eles e importar a tecnologia que eles têm melhor lá. Isso acho que ninguém discorda. Agora, essa coisa de separar... intervenção é aí que mora o problema, que é onde o Piketty fez sucesso também. Porque existem as chamadas falhas de mercado, que a gente já mencionou aqui no VJB Política, parte 1. E o livre comércio não está imune a essas falhas. Sempre tem ganhadores e perdedores no livre comércio. Os ganhadores, obviamente, são os que exportam. E os perdedores são aqueles que, na luz de uma importação, perderiam a produção. Se eu produzo algodão aqui no Brasil, só que produzem algodão mais barato na China, e o governo decide importar 100% do algodão da China, o que acontece comigo? É aí que mora o problema.
E aí que eu acho que está a maior ilusão, talvez inocência, de quem critica esse globalismo, que eu acho que é um termo sem valor nenhum, porque não tem economia sem política. Não existe livre comércio sem um político abrir os portos, não existe livre comércio sem uma balança comercial que é gerida pelo governo. Sim. Nós elegemos nossos representantes para nos dar as melhores condições de vida no país, certo? Não, mas eu acho E que... se eu dependo, como um eleitor, que a minha produção de algodão é melhor para mim, para minha família, para a cidade onde eu moro, e eu vou eleger alguém que vai tentar me proteger dessa competição que às vezes pode até ser injusta, como por exemplo Sim. subsídio. A China coloca um subsídio enorme nos produtores de matéria-prima deles. Obviamente que eles vão produzir mais barato. Não significa que seja mais barato por razões naturais, como Adam Smith lá escreveu que seria o ideal. Significa só que o governo está botando dinheiro e obviamente vai ficar mais barato. E aí eu compro mais barato, porém, não porque deveria, senão por uma trapaça do governo deles. E aí eu quero um político que represente os meus interesses da minha cidade, da minha família, e vai bloquear essa importação. Uhum. Ele vai favorecer o mercado local, crescer a economia local, supostamente. E aí, como você separa a política da economia aí? Mas esse que é o problema. Então, você afirma que dentro de todo esse escopo, a camada mais fina que a gente poderia ter é a economia. Mais fina? Não, acho que não dá para você taxar uma distinção entre economia e política. Os dois são então, muito é são exatamente esse problema, intrínsecos. porque realmente, se você tiver um político num discurso, sei lá, econômico, a favor seu, tudo bem. Mas a partir daí a gente entra no escopo, querendo ou não, política não é só dentro do campo econômico, a gente tem o campo ideológico da coisa. Política é poder. Exato. Sim. Eu acho que esse que é o problema hoje de conciliar as duas coisas. Você analisa, por exemplo, só por viés ideológico, você vai ter um resultado. Só o viés econômico. Mas acho que essa ideologia também é balela, porque você está lá para representando alguém em certos interesses. Acho que o que acontece hoje é que alguns grupos têm um poder muito maior de lobbying do que outros. Porque digamos, um cartel de coronéis que produzem soja aqui no Brasil. Acho que não são muitas famílias no Brasil que produzem soja. Eles financiam a campanha dos políticos que eles querem que representem o mercado de soja. Obviamente, eles querem líderes que facilitem a exportação de soja e dificultem o máximo possível a importação de soja. Porque se a Austrália decidir fazer soja e conseguir fazer de forma mais eficiente, vai afetar o nosso mercado. E aí que está o problema. São poucas famílias no Brasil que produzem soja, mas o poder deles em elegerem esses líderes políticos é muito maior do que da população no geral. A população no geral prefere, eu te garanto, comprar soja mais barato. O óleo de soja, o leite de soja, seja o que for. Se tiver a opção, R$5 o litro ou R$2 o litro da Austrália, eu aposto que todos vão querer comprar de R$2 o litro. Porém, isso não vai acontecer provavelmente porque quem financiou a campanha do político que vai colocar as tarifas de importação? Não foi você, não foi a sua família, Mas não foi 99%. E dentro daquele, por exemplo, a gente não cai na mesma situação dentro dos mesmos órgãos internacionais, aqueles que realmente podem financiar, aqueles comitês, por exemplo, que a parte da população realmente não toma decisão nenhuma? Eu acho que esse é um pulo muito grande do escopo dessa análise. Voltando para o negócio da desigualdade que ele comentou. Eu acho que sim, não, é certeza que sim, ela existe, é fato. Sim. Os estudos dos últimos 30 anos vêm mostrando que ela realmente está tão intensa como o aquecimento global. E eu acho que o maior mito aí é que esse é um problema da globalização, quando na verdade o problema é da gestão política. Sim. Como eu disse, os grupos que fazem lobbying para impedir que certas coisas sejam mais eficientes têm uma visibilidade muito maior do que a racionalidade econômica por detrás da coisa. Porém, como economia política e vice-versa, acho que não dá para ignorar esse fato como algo inerentemente político. Porque quem faz as políticas econômicas são os políticos. Então, para resolver esse problema, acho que a questão não é vamos proibir a globalização e contra os blocos comerciais regionais, como o Mercosul, União Europeia, etc., mas sim avaliar onde está o poder de influenciar as decisões políticas. Por que tem tanto lobby? De onde vem esse lobby? E se isso for feito, o governo aí tem um papel, acho que do outro lado da moeda, de captar esses recursos econômicos e redestinar para as pessoas que são afetadas. Como, por exemplo, o ideal aqui, no caso do algodão ou da soja, não é bloquear importação.
senão que liberar a importação e dar uma alternativa aos produtores. Porque realmente, o que eles vão fazer com a matéria-prima deles, com os recursos de gerar riqueza deles, de processar a soja, processar o algodão? O que eles vão fazer? Você vai realmente falar, vai aceitar perdedores como parte da situação e falar, ok, alguém tem que perder e pronto? Eu acho que o mito aí é que, de novo, não é um jogo de soma zero. Não é um jogo de soma zero. Nos Estados Unidos, por exemplo, até tem um estudo que saiu recentemente na revista The Economist, recentemente, eu digo, primeira semana de outubro de 2016. Eles dedicaram 20 páginas à análise do problema da globalização e concluíram que os Estados Unidos, por exemplo, onde esses sentimentos mais negativos têm se proliferado bastante, é que nos Estados Unidos eles não investem em retreinar as pessoas ou dar alternativa às pessoas que perdem em razão da globalização. Todas essas pessoas que querem votar pro Trump, construir muro e bloquear negociação com comércio internacional, eles fazem isso porque sabem que se perderem a fábrica não vão ter nada. Enquanto que outros países, por exemplo, da União Europeia, quando eles abriram os portos, eles destinam, a média dos países da OCDE, é de 0,6% do PIB deles, destinado a retreinar as pessoas que perdem o trabalho em razão da globalização e treiná-los para coisas que o país consegue fazer melhor e tem a possibilidade de exportar. Nos Estados Unidos, esse nível é 0,1% do PIB. Mas, tipo... Ou seja, se as pessoas nos Estados Unidos estão desesperadas que a fábrica vai para o México e eles vão perder o trabalho, é porque isso realmente vai acontecer, quando eles perderem o trabalho, eles não serão qualificados para nenhum outro tipo de trabalho. Enquanto que outros países da Europa, esse medo não existe tanto, porque sabem que, mesmo que eles percam o trabalho, o governo vai prover uma alternativa para eles ganharem capacidade em fazer outra coisa e se empregar a curto prazo novamente. Que é o que a gente até citou no VB Mais Imigração. Que na Dinamarca, esse medo de eles vão tomar nossos trabalhos era apaziguado pelo fato que o governo lá realmente treina imigrantes e treina pessoas que perderam o trabalho em razão de uma maior imigração para se empregarem novamente a curto prazo. É só isso. Então, em vez de o governo pegar o dinheiro dos lobistas e agradar quem financia a campanha política ao botar tarifa, o que o governo idealmente deveria fazer é pegar tudo que a gente ganha economicamente com a importação e redirecionar para construir algo que a gente não sofreria tanto da competição. É que a economia chama de destruição construtiva. É aquela coisa, eu produzo carroça. Se eu quero apoiar político que vai barrar a importação de carro. Mas quem que tá perdendo com isso, realmente? Imagina um país que só tem que andar em carroça ainda porque você não consegue importar carro da Ásia e dos Estados Unidos. Mas dentro disso tudo, vamos analisar uma cidade dos Estados Unidos, Detroit, por exemplo. Que, se não me engano, é a cidade mais... automotiva, sim. Era a capital automotiva, hoje uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, se não me engano. Não é da mais pobre, mas tem dificuldades financeiras. Exato, mas como é que ficaria essa relação? Você parar para pensar toda nessa gestão atual. Por exemplo, você colocou que tem essa solução, mas e aí, realmente migrou de lá continua dessa mesma forma, no ruim, não houve esse trabalho. Detroit é um exemplo interessante porque o governo salvou Detroit, dando dinheiro para as fábricas que teoricamente deveriam ter falido. E eles têm os empregos lá hoje, mas não foi uma solução ideal, se me perguntar. Porque Detroit nunca vai voltar a ser o que era antes, por uma razão simples, que além da competição mais eficiente na Ásia, tem a tecnologia. Quantas pessoas você precisava para fabricar um carro na década de 30? Quantas você precisa para fabricar um carro hoje? É a tecnologia, cara. Eu acho que aí o governo tá tampando só com a peneira, que eu falei. Você pode bloquear com tarifas a importação de carro num país que vive de carroças o tanto que você quiser. Mas é inevitável que, em um certo momento, ou a população se rebela, ou o mercado acha um jeito de entrar de forma ilegal. Que todo mundo vai ter... Quem vai ver com carroça? E que indústria automotiva vai pagar 400 funcionários para uma linha de produção, quando com um robô eles conseguem fazer o mesmo? Ou conseguem pagar 200 funcionários... Não, conseguem pagar o dobro de funcionários pela metade do preço na China. Não, acho que não dá para você ir contra forças econômicas de forma sustentável. Isso que o governo faz, as medidas protecionistas, são, por definição, medidas políticas para ganhar eleitores. Mas não tem como objetivo o bem-estar a longo prazo do país, que deveria ser
em última análise, o dever do governo. Alguma coisa mais? Mas existe alguma... Você, agora uma coisa pessoal, agora uma pergunta a nível pessoal. Tem alguma complicação, sei lá, moral em relação a isso, independente do mercado? Estando dentro da lei para você? Cara, acho que não é nem tá dentro da lei, porque leis são mutáveis. É uma questão Como você de... definiria o que seria, então... É defender objetivos. Acho que o maior problema hoje, eu já disse, eu repito, é que existe uma ignorância extrema em relação ao que isso significa para a pessoa leiga, digamos, Ok. o povo em geral. Do boicote, por exemplo. Do boicote, por exemplo, dessa coisa de é melhor a gente bloquear a importação de algodão na China para a gente produzir algodão no Brasil e gerar mais emprego aqui. Não, isso sim, mas tipo, vamos entrar num tópico mais cabeludo, sei lá. Você que é um desarmamentista aí, mercado de armas, esse tipo de coisa. Como é que você ficaria nisso? Porque, querendo ou não, rende muito. Mas até que ponto você... Não, mas aí já... Eu não gosto desse exemplo, porque isso daí é igual importar armas, né? Isso não tem relevância econômica. Algodão, a indústria automotiva, sim. Agora, a indústria de armas... Você está falando do exército americano, talvez, mas não acho que não entra no escopo da discussão. O negócio é que o governo... Você perguntar, o governo tem que proteger os seus próprios cidadãos da competição, às vezes, injusta de outros países? Ou tem que focar no que é sustentável economicamente? Eu acho que é a segunda opção. Mas isso é onde fica essa linha do sustentável? Fica no análise. Por isso que tem o Ministério da Economia, você tem analistas, tem ministros. Acho que economia tem a sua parte de arte, mas no 80% é ciência. Dá para analisar com dados substanciais a direção do mercado, o que é eficiente, o que não é. É um processo matemático, não é... Eu estou tentando decidir o que vai ser melhor para nossa cultura em termos musicais. Não é um julgamento sentimental. São dados, cara. Não dá para você bloquear, não dá para você artificialmente manter a indústria automobilística em Detroit viva por muito tempo a longo prazo. Você tá danificando a população. Sim. A curto prazo, talvez não. Porque todos mantêm o trabalho e se sentem seguros. Mas a longo prazo, eles não estão se qualificando para coisas que cada dia se torna mais eficiente sem eles, em questão de máquinas ou de obra barata, mão de obra barata em outros países. E você tem um custo de oportunidade muito alto na questão de... Você está colocando bilhões nesse negócio obsoleto, construir carroça, quando poderia estar usando bilhões para construir um novo Vale do Silício. Construir novas universidades grátis, de qualidade, população, e focar em coisas que não correriam tanto risco. É nesse sentido que eu estou falando. Quem apoia medidas protecionistas e indústria local está dando um tiro no pé. Porque, primeiro, isso é curto prazo. A carroça vai sumir, se queira ou não. É tipo aquela coisa do Walmart, uma vez você comentou entre a gente, coisa, né? mas isso já foca mais no cultural. Já foca mais no cultural. E o segundo tá bom, vai focar em manter a indústria viva, mas o que você poderia estar germinando, em vez de manter isso artificialmente? E é por isso que eu digo, de novo, política e economia, nesse sentido, estão muito abraçadas. A economia, livre comércio é bom? Obviamente é bom. Mas a política tem que ser tão boa quanto para funcionar direito. Porque se você deixar as portas abertas e falar o mercado se autorregula, você presume que o mercado não tem falhas, o que é mentira. Certo. Porque como muitos outros países já provaram, até o próprio FMI, eu não sei se você lembra, mas teve um artigo que você compartilhou comigo em julho de 2016, em junho de 2016, sobre o FMI dizendo que o neoliberalismo não era tão positivo como outros alegavam. O FMI dizendo isso. E eu li esse artigo, analisei e vi que eles realmente tinham razão no sentido que um órgão internacional econômico, nesse caso o FMI, mas governos no seu escopo nacional, eles devem atuar baseado em evidência, não em fé. Não é que a minha ideologia é boa e eu vou seguir ela independente dos resultados. Isso daí, filho, é religião. Você está falando de economia, o que funciona melhor é o que você continua fazendo. O que não funciona, você descarta. Entendi. O neoliberalismo, a abertura de capital, e aqui vai ficar o técnico, ouvintes. Aguentem. Mas a abertura de capital a curto prazo, como por exemplo, eu quero investir no Chile porque o Chile começou a minar... Sei lá, algum tipo de minério. Tem algum minério novo lá e o governo, sem muita regularização, fala, beleza, quem quiser investir no Chile, investe. Foi o que eles fizeram, a propósito, na década de 80, 90. Economicamente, mercado livre, porque o mercado livre não é só mercadorias, é capital também.
O neoliberalismo fala, libera que o mercado se autorregula. Porém, no estudo que eles fizeram lá, em 150 casos de abertura de capital a curto prazo, cerca de 50 tiveram crise econômica logo depois. Que a moeda foi super valorizada, ou tiveram emergência tipo a Argentina que não conseguiram mais pagar os credores. Porque quando o mercado não se regula economicamente, ninguém regula, o que você dá muita brecha para especulação. Tipo, o Chile está minando muito agora. Só que aí descobriram reservas lá na Tailândia. Retira o capital do Chile, do dia para noite, e joga lá na Tailândia. E aí, o que acontece com o Chile? É por isso que o neoliberalismo tem os seus... O FMI tem reservas com a política neoliberalista. Porque o neoliberalismo fala, não regula nada, o mercado se dá conta. Porém, não é assim. Porque a especulação, surgiu um negócio melhor, você já pula do barco. E aí, o que acontece com as mineradoras que investiram tanto, se endividaram tanto para construir o negócio? Primeiro, você não vai minar nada, porque minar demora 10 anos, e os caras tiraram o dinheiro no 5º ano. E segundo, o país está endividado, vai ter que cortar pelo menos metade da obra que empregaram para construir aquelas minas. E estão na merda. O neoliberalismo levou o país à merda. Não foi o caso do Chile, porque o Chile espertamente regularizou bastante. Falou, você vai investir no Chile? Você tem que deixar seu dinheiro aqui por no mínimo 5 anos. E tem que pagar imposto de 20% de qualquer rendimento desse capital. Ou seja, de novo, a política garantindo que a economia fosse bem sucedida. Vamos pegar um exemplo agora, só para a gente colocar aqui, porque eu vejo que tem muita discussão, que eu pessoalmente acho que é um assunto a ser debatido a nível até candidato presidencial, a questão do nióbio no Brasil. O quê? Nióbio. Não sei se você conhece. É um mineral, se não me engano, as maiores reservas é encontradas aqui no Brasil e uma parte no Canadá. O Brasil, se não me engano, é quase 90 e poucos %. Esse nióbio é um material usado para coisa espacial, avião. Ah, tá, eu sei. É hiper raro. O que acontece? Alta resistência. Exato. Esse mineral, na verdade, seria justo tomar alguma medida protecional. É porque agora complica, porque eu acho que você não sei se conhece. Não, porque o que acontece? Toda exploração desse mineral é de fora. Sim. Entendeu? Você acha que seria justo, sei lá, o Brasil tomar alguma medida protecionismo para regulamentar isso, igual o Chile? Cara, eficiência... É que protecionista é uma palavra meio abrangente demais. A gente tem que ser eficiente. Ok. Você tem que garantir que as falhas no mercado não aconteçam de maneira inconsequente. Você permitir especulação, você vai estar ferrando o país. Não, eu vou bloquear os Estados Unidos explorar esse minério, até porque que tecnologia a gente tem para explorar? Se for tão boa quanto os Estados Unidos e mais eficiente em termos de custo por quilo que a gente extrai, cara, o Brasil ganha. Você não precisa competir. Quer dizer, é uma competição natural nesse sentido. Não precisa bloquear. Mas, se você artificialmente bloquear a extração mais eficiente por medos de... Medo do quê? De que a população vai se revoltar porque eles estão tirando o nosso ouro, como Portugal na época da colonização. Né? Eu acho que aí você tá entrando nesses mitos que não são respaldados pela evidência. Obviamente, o Brasil tem que garantir que não vai ter especulação. E como você faz isso? Quer explorar? Explora, mas por pelo menos 5 anos. E bota uma taxa. Cara, aí que vem a coisa da desigualdade. Obviamente, se isso continuar sem regularização, quem explora nos Estados Unidos vai enriquecer muito mais do que quem extrai o minério aqui. E como que o governo dá um resultado nisso? Faz igual o Chile. Bloqueia o tempo de período de extração para garantir a estabilidade e taxa. Tem que botar o imposto. Você vai lucrar quanto com isso? 40% é nosso. Porque se for comparar em alternativas, ou eles têm nada, ou eles vão ter 60% de uma riqueza que pode ir aos trilhões. O que é melhor? 0 ou 60% de trilhões? Não é que ninguém perde. É um negócio de novo. O jogo Sai no positivo, tá bom. Não é um jogo de soma zero. Não é um jogo de soma zero. Só que tem que ter reservas. Não protecionismo no sentido de bloquear, só de avaliar a situação e otimizar em termos de custo-benefício. E tem que botar imposto, sim. Que essa é outra coisa do neoliberalismo que... Imposto é roubo. Imposto é roubo. Mas, numa sociedade onde a desigualdade é maior, o que mais acontece é roubo, porque quem está no começo do espectro da desigualdade, quem está na parte ruim dessa desigualdade, vai viver numa sociedade mais violenta que nem quem está na parte mais alta gosta. Quem quer ver um país desigual que tem violência e corrupção? Quem? A desigualdade, essa é a outra parte do estudo do Piketty também, a desigualdade a longo prazo, ela impede o crescimento econômico. Então, mesmo quem ganha muito, tem que se dar conta de que está numa situação melhor se pagar mais imposto. Que vocês vão ficar surpreendidos, o caso dos países nórdicos.
onde, não sei se vocês lembram, lá no Veja Bem Política, eu disse, eles pagam 60% de imposto. E quem reclama lá? Vocês não pagariam imposto se você não precisasse pagar por educação de qualidade? Se não precisasse se preocupar com plano médico? Se o SUS realmente funcionasse, as escolas públicas fossem boas, o que vocês iam importar de pagar 40% de imposto? Acho que o trade-off aí é bom. Toda pessoa que... Mas tipo, eu paro pra pensar, por exemplo, nesse exemplo dos países nórdicos. Mas realmente a longo prazo isso dura, porque se você analisar historicamente todos esses países antes, todas as políticas dele eram justamente voltada mais ao liberalismo. Querendo ou não, esse estado social de hoje, se você colocar no escopo histórico, ainda é uma coisa recente. Tem até especialistas que falam que tem dias contados para esse tipo de coisa. Sim. O próprio Piketty disse que vivemos um momento raro de crescimento, mas que isso não vai se repetir porque hoje as condições não são as mesmas. Um exemplo histórico interessante é da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa. O que eles fizeram foram captar todos os recursos, porque antes existiam dinastias, né? Sim. Eles captaram os recursos dessas dinastias e usaram para refinanciar o crescimento. Revitalizar o país de novo. Exatamente. Né? Então, naquele momento, a desigualdade econômica era mínima. Na década de 40, 50, tá todo mundo na merda. E quem não tava, o governo tirou para refinanciar. E a partir desse momento, que todos estavam num que eles chamam de level playing field. Um nível plano. Tá plano, todo mundo lá. Nível 0, se tiver no RPG, né? Tá todo mundo nível 0. E aí que você aplica o neoliberalismo, obviamente, todos vão se beneficiar. Agora, quando você já começa com um personagem nível 100 e o outro tá no nível 5, a probabilidade daquele cara nível 100 continuar ganhando e acumulando recursos de você do nível 5, talvez ir pro 6 ou 7, mas nunca chegar nem perto do 100, é irrefutável. Que RPG que funciona bem assim? O cara chega com a espada de... Mais 1000 a sua menos 10. Chega com a espada de Zeus lá e você vai fazer o quê? Então, o problema hoje, que até que você falou desses dias contados, é que hoje não estamos na situação que deu certo. Que todos estavam no nível 0. Hoje já tem cara com espada 1 trilhão. E aí você vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer, teoricamente, e aqui não é ideologia, é aqui que eu tenho que falar que tem que separar a ideologia de pragmatismo econômico. Ideologicamente, que eu ia falar que o cara tem que pagar 90% de imposto na riqueza dele? Que isso daí é a política de quem? Direita ou esquerda? Mas, se você não quer ferrar o mundo, você precisa ir pela evidência e falar, cara, você quer ver uma sociedade corrupta, violenta, que se autodestrói? Não. Então, manda mais dinheiro aí. Mas a pergunta ele teria... aí que entra o ponto. Isso daí seria por livre e espontânea vontade dele? Aí ou que não? Tá. Se as pessoas são espertas, como Bill Gates e Warren Buffett, já declararam que querem doar, estão doando já 90% da riqueza deles. Mas é que, porque eles reconhecem esse cenário. Agora, o Trump não é um cara que faria isso. Mas eu digo, tipo assim, por exemplo, independente de ser a escolha esperta e ter tudo pra... você vê, ela seria obrigada a isso ou não? Eu acho que... Você acha que, sei lá... Você deveria... Então, porque aqui eu seria ideal, porque eu acho que vai ser engraçado você falar que sim, eu aqui prezo a escolha individual. Eu acho que devia ser bem claro para as pessoas nessa posição que o que elas querem. Acho que as pessoas precisam se perguntar o que elas querem. Elas querem viver num país ruim com 1 bilhão de reais? Quer. Ou elas querem viver num país bom com 100 milhões? Que, puta diferença, né? Quer dizer, pior, tô pobre. Mas a questão é que... Se você perguntar assim, como político, se eu fosse político hoje, aqui a gente já tá quase chegando no império global, lá, na coisa de um mundo, um governo. Porque hoje você tem a opção, porque na França, o Hollande lá, ele assumiu e bateu 75% de imposto em quem tinha mais de 1 bilhão de euros, sei lá. Deu um êxodo total. Todos os bilionários da França foram pra Bélgica. Vazaram. Nos Estados Unidos também, que não faltam só exemplos de bilionários que vazaram dos Estados Unidos por causa dos impostos relativamente altos. Que é de 35%. Uau, muito alto. Mas, enfim, hoje, qualquer político que vai falar vai ser obrigatório você doar 90% da sua riqueza, ele vai sofrer desse êxodo. É uma política... É um tiro no pé. Você vai perder o dinheiro, o cara que podia te ajudar vazou. Que é o que a gente falou no VB Política Parte 1 também. Acho que esse episódio vai muito bem com aquele que é uma curva invertida. Tem uma taxa assim, ideal de imposto, você passa dela, o povo foge. Você fica abaixo dela, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, no mundo hoje, você tem esse negócio de escolha. Por exemplo, países nórdicos. Aqui, você quer viver aqui? 60% do seu salário. Sem choro nem vela. Tem muita gente vivendo lá. Eu não vejo nenhum êxodo dos países nórdicos.
Porque é uma questão de costume também, né? Quem mora lá, quem é bilionário lá, já ficou bilionário lá. Quem era na França e pagava 30% antes, de repente foi por 80%, obviamente, filho, tchau, né? Então é uma coisa assim, gradual. Acho que não posso assumir o governo e falar, ok, 90% de imposto agora. Isso seria ridículo. Mas, idealmente, eu acho que os políticos deveriam gradativamente ir para um cenário mais nórdico do que para um cenário que a gente tem hoje. Ainda assim, muita gente considera de 30%, mas aqui no Brasil tem corrupção. Então É outra história. Mas nos Estados Unidos, é fato. Lá eles pagam pouquíssimo imposto. Eles deveriam pagar mais. E é o país mais desigual do mundo hoje. Você acha que o Brasil é desigual? Mas isso é porque temos favelas, são coisas mais visíveis. Mas em termos de renda, acho que 10%, se não me engano, segundo esse artigo do Economista, 10% dos mais ricos dos Estados Unidos tem 85% da riqueza. Pensa nisso por um momento. 10% da população mais rica tem 85% do dinheiro do país. 10% da população mais rica, só da mais rica. Da mais rica. Quem ganha... E você pensar no 1%, a discrepância é ainda maior. Você tem dinastia. A gente tá voltando à época da Europa feudal. Você tem dinastias que tem todas as terras, todos os recursos, e os outros, que é a classe média escrava, que... Teve um cara amigo seu, Karl Marx, também, que falou que isso era inevitável a um certo ponto. E aí voltamos à coisa. Acho que a questão hoje não é abraçar a ideologia de forma cega. Se quer fazer isso, não faltam religiões para escolher. Economicamente, ver evidência. Hoje estamos voltando a dinastias feudais. Tem muito recurso na mão de poucos. A globalização, ela fortalece isso, mas não porque a globalização é inerentemente mal, evil. É só porque o governo é influenciado por essas dinastias e, obviamente, vai continuar favorecendo eles em vez de fazer algo mais racional e favorecer todos. Não, sou César indo contra a Open Society, Council of Foreign Relations, né? Vai ouvir o bebê, vai pedir pra executar o CFI. Cara, aqui eu sou a favor da racionalidade e evidência. É só isso. Eu acho que quem for contra isso tá escutando o VB, tá escutando o podcast errado. Tá, mas antes vocês estão entrando muito no negócio da política já. Eu tenho mais uma pergunta em relação à economia. Só mais uma? Calma aí. Tipo, uma das maiores vantagens da globalização é que, por exemplo, há alguns anos atrás aconteciam coisas na Europa, chegavam a demorar meses para as pessoas ficarem sabendo aqui. Na América, por exemplo. Fluxo de informação. Fluxo de informação, tá falando, internet. Bem. Mandava carta. Né? Uma das vantagens do dia é isso. O fluxo de informação é muito rápido, a gente consegue saber as coisas quase que automaticamente, quase que ao vivo, assim. Ok. Mas só não as coisas boas. Por exemplo, a crise que teve nos Estados Unidos. Ok. Certo? No mundo globalizado, querendo ou não, todos os países estão... Independentes ali. Mas a crise que deu nos Estados Unidos em 2008 não afetou só os Estados Unidos. Os Estados Unidos espirrou, todo mundo pegou gripe. Então. Essa é uma piada padrão em economia. E qual é a pergunta? Esse é um dos pontos que as pessoas veem como um dos maiores pontos negativos. Se tem um país que é muito forte dentro da globalização e ele sofre algo, não vai ser só ele que vai sofrer. Toda a escala abaixo dele também vai. Mas e alguns talvez até mais. Mas isso é o preço, tipo... Não é o preço, é consequência da interdependência. Não tem muito o que fazer. Não é algo reversível isso. Se você se isolar... Primeiro que acho que as pessoas não se dão conta que não tem como você se isolar hoje. Não existe um país totalmente fechado. O mais próximo que você chega é a Coreia do Norte. Esqueci a Coreia do Norte. Vai comer grama. Porque mesmo Cuba... E Cuba é uma ilha, né? Teve que dar o braço a torcer agora? Já teve que dar o braço a torcer, porque senão ia continuar vivendo na década de 50. E a mesma China, com essa política socialista... Você lembra quando tava os rumores lá daquela quebra da bolsa lá na China? Como é que o povo ficou já? Não, o negócio é que não existe a possibilidade de você ser um país fechado hoje. Sim. Simplesmente não existe. Nenhum país tem todos os recursos que precisa para viver na sua ilha fechada. Nem ilhas literais. Então, essa interdependência é uma consequência inerente do processo, mas não é necessariamente negativa, porque outra coisa que essa interdependência causa é a diminuição de conflitos. Porque se você depende dos Estados Unidos para importar ou exportar algo, qual é a sua vantagem em entrar em guerra com os Estados Unidos? A verdade é que no começo do livre comércio, teve até um senador nos Estados Unidos que propunha... na década de 40, se não me engano. Ele propunha a abertura do livre comércio nos Estados Unidos, baixar imposto e abrir os portos,
não como algo economicamente efetivo, senão como algo politicamente desejável para solucionar conflitos. Então, ele vendia o peixe não falando, vamos pagar menos. Ele vendia o peixe falando, os Estados Unidos não vai entrar em guerra com ninguém, e ninguém vai entrar em guerra com os Estados Unidos se a gente entrar em livre comércio. Que é o que acontece hoje. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, quantos mega conflitos internacionais a gente observou aí? A Guerra Fria não foi muito bem uma guerra, né? Foi só uma tensão. Zonas quentes, né? E mesmo naquela época, o livre comércio não era tão prevalente como é hoje. Porque hoje, realmente, qual é a chance da China entrar em guerra com os Estados Unidos? Zero, filho, zero. Porque o que a China tem mais em dinheiro dos Estados Unidos que os Estados Unidos têm hoje de dinheiro no caixa, porque eles compraram muita dívida do governo americano. Se o governo entrar em guerra, chuta a primeira coisa que cai. É o valor das dívidas. Contra a China, então, seria o maior tiro do pé na história. Eles têm um monte de dólares guardados. Eles entram em guerra com os Estados Unidos. O que vale o dólar? Porra nenhuma. Esse é algo extremamente interessante e válido, porque quanto maior a interdependência dos países, menor é a possibilidade de mega conflitos. Conflitos locais, obviamente, sempre vai ter. E mesmo esses, acho que a gente já comentou aqui, comparado a décadas passadas, séculos passados, não temos nada, estatisticamente falando. Olha, quer dizer, estatisticamente falando, século XX, somado às mortes, já matou mais todos os séculos. Não, século XX, ok, mas digo hoje, século XXI, com a internet e realmente essa globalização visível. Os conflitos, o número de conflitos hoje em relação a qualquer outro período da história humana é quase nulo. Hoje vivemos no período mais pacífico da humanidade. Eu já não sei. Não é questão de opinião, cara. Aqui eu vou ter que ser arrogante. Não, é fato. Não, como que não é fato? Cara, hoje... Se você olhar o número de mortes, exato, o número de conflitos e dividir pela população, é o mínimo. Cara... Hoje, o erro que você está cometendo aí é o mesmo de achar que porque você vê mais notícias de coisas ruins, o mundo tá pior. A exposição hoje é muito maior de merda que acontece porque a mídia sobrevive disso. Por causa da globalização. Mas em números, Steven Pinker, pesquisador de Harvard há 300 anos, é o dinossauro lá. Ele já lançou, acho que 3 livros só nesse tópico. Porque hoje vivemos na época mais pacífica da humanidade, embora ninguém sinta isso. Porque exposição à mídia negativa e porque ninguém pensa em termos estatísticos. Que é o que importa. Matematicamente, menos conflitos, menos mortes. Tá tudo melhor. Tudo extremamente melhor. E a tendência é continuar assim. Tem essas pormenores de a Rússia dizer isso, a China dizer aquilo. Tem o negócio da Síria, mas, no geral, isso não é nada comparado aos conflitos anteriores. Nada. Então, se a gente levantar o número, por exemplo, realmente desse século, você diz então que é bem menor. É que o 21 a gente tá o quê? No primeiro quarto dele, né? Então, sei lá, século primeiro 20, quinto agora. Onde a gente poderia determinar um X aí? Porque eu, sinceramente, não sei se eu concordo. Nos últimos 15 Porque eu recentemente anos. vi um estudo, se eu não me lembro, do professor da Universidade do Havaí, que era justamente sobre a questão de, tipo, números de mortes através dos séculos. Ele afirma que durante o século XX, a partir do século XX, foi quando a gente... Que é o não, mas aí que você tá surgimento do diferenciando. Estado moderno, que é que a gente tem o maior número de O mortes. século XX foi o século de maior mortalidade na humanidade. Isso eu não discordo. Só a bomba atômica sozinha matou quantos milhares? A Segunda Guerra, quantos milhões morreram só nos campos de concentração? Até porque... Isso daí, acho que você tá comparando laranja com Não, maçã mas é aqui. pior que esse número de mortes que eu tô falando não é relacionado a conflitos armados, mas, tipo, a partir de... isso é número de mortes... Absoluto, tipo assim, porque hoje temos 8 bilhões de não, pessoas. esse é número Obviamente de mortes, vai ser tipo maior. assim, sobre períodos de paz, tipo, governo, sei lá, tipo... Não, cara, eu sinto ter que bater o martelo desse jeito, mas... Não, hoje, depois de 2000, se você quiser traçar a linha, depois da internet, os conflitos é o período mais pacífico da humanidade. Acabou a Guerra Fria, nem tensão existe hoje real. Existem ameaças vazias, porque todos dependem de todos. E o dinheiro que fala mais alto. Você pode não confiar nos Estados Unidos, pode não confiar na Rússia, mas sabe uma coisa que todos confiam? Independente de ideologia, de história, whatever, é no dólar. É no dólar. É no dólar. Eu não sei. É no dólar. Uma das coisas que as pessoas falam é que acreditam ser uma das maiores vantagens. Sabe o que mais uniu a humanidade até hoje? É que pode alcançar essa paz, entre aspas, que todos querem. O dólar é o nosso maior Deus, cara. Ele uniu a humanidade de uma maneira que nenhuma religião conseguiu até hoje. Cara, eu sinceramente acho que... Todos confiam no dólar. E o dólar, quanto mais país ele tá em termos de transação internacional, mais pacífica a coisa tende a continuar A sendo. coisa que as pessoas falam que esse negócio de globalização é a americanização do mundo.
Aí já estamos passando pro lado cultural. Ok. Vamos deixar Não, a mas, economia. peraí, mas antes dessa, para fechar a parte da economia, depois a gente pula para essa pergunta. Vamos dar um exemplo, uma coisa local. Acho que até o seu Pedro comentou há um tempo agora, né, essa coisa do Walmart, por exemplo. Tem a cidade, você tem o seu mercadinho na cidade, você tá indo bem, e chega um Walmart da vida, de fora, e acaba praticamente com o seu estabelecimento, e você perde toda a sua clientela, e aí? E aí, maravilha. E aí acabou o mercado. O dono Vai trabalhar no Walmart. O dono do mercado, obviamente, pode ser danificado, sofrer consequências em relação ao Walmart, mas as consequências da alternativa de bloquear o Walmart são muito maiores. Porque, a primeira coisa que o Walmart representa é uma variedade maior de produtos com um preço bem menor, que o Walmart compra a nível mundial. O que os mercadinhos pagam R$2 no litro de leite, porque ele compra da vaquinha ali do lado. O Walmart pega das vacas geneticamente modificadas da Alemanha por 10 centavos o litro. Obviamente, você vai comprar por 50 centavos aqui, em vez de pagar R$3 no mercadinho. Você quer um leite melhor e mais barato ou leite de mercadinho? Aí é uma questão de escolha. Aí que eu acho que está o mito de que é pior. Se o mercadinho souber fazer a coisa certa, ele vai falar: aqui é um leite local e você paga mais caro por isso, pela localidade. Se você preza pela localidade, você vai aceitar pagar mais caro por isso. Então, um Walmart não significa necessariamente a aniquilação do mercadinho. Se o mercadinho tentar competir com o Walmart em preço, o mercadinho merece fechar. Merece. Isso é falta de estratégia, filho. É mercado. É outra coisa que acho que vai contra... Contra-intuitivo de novo, né? Não é intuitivo. É contra o senso comum. Você vai querer competir com o Walmart? Não, isso não faz do Walmart um vilão. Isso faz do Walmart um competidor. Você quer ganhar do competidor, o que você faz? Inova. Não se diferencia. Se o mercadinho não conseguir vender... Se ele baseia a vida dele em coisas industriais, pega um Omo, de quem que é essa empresa? Papel higiênico, sei lá, tanto faz. Unilever, pegar coisa de Unilever, Nestlé, etc. É isso que ele vende, e no Walmart mais barato, obviamente ele vai se ferrar. Mas quem ganha? Você prefere a cidade inteira se beneficiar pagando menos com mais variedade, ou um mercadinho ou dois, sei lá, mantendo uma sustentabilidade artificial? Isso volta para o negócio de Detroit, volta para o negócio do algodão, da carroça. Quem tenta evitar o Walmart está evitando o futuro e está tirando o benefício de toda a população. Está escolhendo dois no lugar de milhares, milhões, dependendo da cidade. E o cara do mercadinho deveria, em vez de tentar inutilmente competir, focar em que faz ele diferente. Coisas locais, coisas com o ingrediente especial que só ele sabe fazer, sei lá, aquela maionese caseira. Ou faz artesanato. Cara, o Walmart chegou... Transforma o seu mercadinho no lugar de artesanato. Pronto. Faz aquela coisa caseira, todo mundo paga mais pelo caseiro. E se você não conseguir se virar pra realmente se diferenciar nesse lugar, vai se treinar pra fazer outra coisa. Vai trabalhar aula, no Walmart. Também.